Olá a todos, sejamos todos bem-vindos. Estamos aqui através do Centro Espírita Capitão Vendramini, junto ao seu braço da caridade, a Arca de Noé. Todas as terças-feiras, às 19 horas, trazendo nossos evangelhos online, uma leitura edificante com comentários de acordo com a nossa doutrina espírita. Lembrando sempre que o nosso Centro Espírita Capitão Vendramini tem palestras públicas sempre aos domingos às 19 horas, com passes individuais ao final das palestras. Vamos então nos preparar com uma prece, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, que o Senhor nos permita estarmos aqui em Teu nome, sempre com a bênção dos amigos espirituais, nos amparando, nos intuindo, para que a gente possa estar sempre tentando ser uma melhor criatura e aprendendo mais com essa doutrina espírita através do Evangelho do Cristo. Dai-nos então a permissão de iniciarmos o Evangelho online. Bom, do livro Segue-me, de Emmanuel, através de Chico, com o título Bênção de Sol, que começa com Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, dizendo assim: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E Emmanuel vai dizer: é razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supondo nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e, amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quando rateiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os às enfermidades ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Fiquei imaginando aqui, qual seria a relação que existe ali entre o título, Bênção do Sol, de Sol, e a passagem da carta dos Hebreus, utilizada aqui por Emmanuel. Como nós sabemos, a partir ali da passagem, do Evangelho, ele vai tecer ali as suas considerações. No livro Segue-me é sempre assim. E a associação que ocorreu a gente, pode ser diferente para cada um, cada um tem ali a sua visão, A primeira coisa que eu lembrei é quando eu li ali a primeira vez o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico, e no capítulo 2, quando André Luiz narra o instante que ele é socorrido ali por Clarencio, esse socorro que veio após uma fervorosa prece, Nós sabemos que foram ali em torno ali de 7 anos, que ele passou ali
nessa solidão, nessas trevas, né? Então, depois desse longo tempo, né, de caminhar ali na solidão, ele ora e ora fervorosamente, né? Então ele se dá conta ali da presença de Clarice, que estava ali à espera dessa rogativa, né, desse arrependimento sincero de André Luiz. Então a Clarice, ajudada ali por 2 outros trabalhadores, né, transporta André Luiz para a colônia Nosso Lar. Então, quando ele chega lá no Nosso Lar, Clarice vai deixar André Luiz, deixa ali com os ajudantes, com os trabalhadores, né? E fala que ele tinha outros afazeres, que depois ele ia encontrar André Luiz. Então, quando ele está sendo socorrido, André Luiz, né, conduzido ali ao pavilhão de socorro, André Luiz pergunta assim para os 2 companheiros que estavam levando ele, né, no mundo maior. Qual estrela viria aquela luz que ele via tão confortadora e brilhante? E aí um dos companheiros, um dos irmãos que levavam, responde assim para ele: estamos nas esferas espirituais, vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina agora é o mesmo que nos iluminava lá, ou seja, aqui na Terra, né? Entretanto, a nossa percepção pessoal é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para nossos trabalhos terrestres é mais preciosa. É dela de que supomos quando ainda estamos no círculo carnal. Então, nosso Sol é a divina matriz da vida, é a claridade que irradia provida ali, né, do autor da criação. Aí André Luiz descobre que ele está vivendo o Sol, que ele vinha também na Terra, né, o mesmo Sol que ele via na Terra, mas de uma forma completamente diferente. Ele é absorvido ali por uma onda de infinito respeito ao perceber esse sentimento nele, e ele pondera para si mesmo, né, que ele nunca tinha olhado o sol, ele nunca tinha meditado sobre a bondade imensurável daquele que não consegue, né, a bondade de Deus, que nos concede ali o sol para o caminho eterno da vida. E ele sente naquele momento, vamos dizer que ele se assemelhava a um cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos anos de escuridão. Então vamos sintetizar a passagem de o sol, né, dizendo que o sol é a bênção de Deus e representou o despertar de André Luiz para a vida maior. Então entende que o sol seria para a gente uma bênção, né? Mas a passagem da carta dos Hebreus, como nós já sabemos, né, não custa ali contextualizar, as cartas que Paulo, né, faz exortações são instruções, são conceitos, né? Alguma repreensão que ele entendeu por bem dar aos seus seguidores. Ele estava preocupado porque onde quer que ele estivesse, chegavam emissários das igrejas que ele havia fundado, solicitando ali a sua presença para a resolução de problemas e conflitos, e ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E também não era fácil, não era simples que ele se transportasse de um lugar para o outro. À medida que as pessoas demandassem, pediam por ele, né, ele acabou ficando preocupado com isso. E por isso, orando, ele pede a Jesus, e durante a noite ele ouve Jesus, que disse a ele, né, que ele deveria escrever, que ele escrevesse, porque o valor da tarefa não estaria na presença pessoal do emissário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo e da sua exemplificação, além da sua vida e ele, né? Então Jesus completa que a partir dali ele designaria Estevão para que ele sempre estivesse com Paulo, transmitindo ali os pensamentos de Jesus, o próprio Cristo. Aí então Paulo passa a escrever as cartas, e nas cartas, nessa carta específica, né, de Deus, ele escreve enquanto ele estava preso em Roma, aguardando ali o julgamento. Dizem que é uma carta que demorou muito para ser reconhecida, né? Que tivesse sido escrita pelo próprio Paulo, porque era uma carta muito diferente. Então ela foi escrita sempre ali nos intervalos que ele tinha durante a prisão, e sempre aos pedaços, né? Escrevia um pouquinho aqui, depois voltava, né? Por isso que demorou 2 meses. Sempre que ele era visto escrevendo, as pessoas percebiam que ele estava assim, muito emocionado, né? Então era uma carta que ele estava escrevendo de coração para coração. Então, em síntese, a carta ali
fala da superioridade do Cristo, né? E ele busca também confortar os judeus convertidos. Nessa carta ele fala sobre a necessidade que os novos cristãos, os últimos convertidos, tinham de preservar-se na fé e não temerem as provações advindas da escolha do Evangelho. E reclamava aqueles que fossem permanentemente caridosos que continuassem a sua caminhada, né? Então esses são os pontos principais da carta aqui da passagem de hoje. Por exemplo, ela diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando-nos e por meio dela muitos sejam contaminados, permanecemos na caridade fraternal. Então é isso, né? É um ponto importante, porque quando Emmanuel vai discorrer sobre esse tema, essa caridade fraternal, ela vai existir nas entrelinhas do texto de Emmanuel. Ele vai nos convidar a pensar nessa caridade. E ao final da passagem, último parágrafo, Paulo lembra que Jesus nos disse: não te deixarei, não te desampararei, então reafirmando que nós não estaremos sozinhos diante das dificuldades, né? Nós devemos ser cautelosos para não estender o mal na vida dos outros. Primeiro, porque os frutos dessa nossa ação serão colhidos por eles, por aqueles a quem nós estendemos, mas eles também voltarão a nós como uma reação. É o convite de hoje, como diz aqui no final da carta: todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Ação e reação, né? Se eu estou vibrando amor, eu vou receber amor. Se eu estou vibrando ódio, eu vou receber ódio. Se eu estou vibrando raiva, eu vou receber raiva. Se eu estou vibrando maldade, eu vou receber maldade. Que todos nós possamos vibrar amor, fazer o bem para receber o bem. Agradecemos a você que esteve aqui no nosso canal do YouTube, nos assistindo ao vivo, como também todos que nos assistiram posteriormente. Tenhamos uma ótima semana. Paz em Cristo.